Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área, e a história que eu vou contar para vocês hoje é sobre o fascismo italiano. Eu vou explicar de um modo geral o que são governos totalitários e depois eu vou especificar para esse tipo de governo que aconteceu lá na Itália com Benito Mussolini entre 1922 e 1943. Bora começar! Eu dividi o nosso momento de hoje em 5 partes. Na primeira parte eu vou te explicar então o que são regimes totalitários, depois eu vou colocar para você algumas características do fascismo italiano, depois eu vou explicar qual é o contexto, o cenário que vai ser montado para que isso seja possível acontecer, como que o poder se manifestava nesse tipo de regime e, por fim, uma linha do tempo com alguns eventos importantes sobre esse momento. Bom, para a gente entender o que é fascismo, a gente precisa entender primeiro o que são regimes políticos totalitários, porque o fascismo é um tipo de totalitarismo, assim como o nazismo, assim como o stalinismo e outros tipos de governo que vão surgir aí no século XX. O totalitarismo ele é um regime extremo, ou seja, a vontade de um grupo governante se sobrepõe à vontade de uma nação, se confunde com a administração do Estado. A vida pessoal, então a vida dos cidadãos, serão controladas pelo governo. O cotidiano é policiado, eu preciso saber o que você está fazendo, se você está conspirando ou não contra o governo. A imprensa será censurada, vai ter um controle do Estado sobre a cultura, então eu vou estar dizendo o que você pode ou não consumir. O sistema educacional será controlado rigidamente pelo governo. O uso da força também é uma característica importante desse tipo de regime. Não tem conversa. A violência vai se fazer presente nesses tipos de governo. Quem não concorda com esse sistema político, ou uma pessoa que tem uma posição diferente do grupo que está no domínio, seja um grupo étnico, um grupo dominante, se você for contra isso, você é considerado criminoso, você é considerado um traidor da pátria, você vai ser perseguido como inimigo nacional. Então, perceba que você tem várias características que vão formar um governo totalitário. Não é uma só que faz um governo ser assim, mas um conjunto de práticas, de características que vão formar, então, um governo de controle total sobre a população. Quais são, então, as características do fascismo italiano? Nós temos várias que se encaixam, que formam o fascismo do Benito Mussolini. Então, primeiro, o Estado é totalitário, o Estado é controlador, é vigilante, policia a população, ele recorre ao terror como instrumento para alcançar a obediência das massas. Até tem uma frase do Benito Mussolini que resume isso: nada deverá existir acima do Estado, nada deverá existir fora do Estado ou contra o Estado. É tudo pelo Estado. Então você imagina um Estado gigantesco sobre a chefia, né, sob a chefia do Benito Mussolini, e uma outra característica também que forma isso é o militarismo, encaixado com a característica anterior. Porque eu fortaleço o exército não só para defender a minha pátria, não só para gerar empregos na indústria bélica, mas para expandir o território. Já que, por exemplo, o nazismo e o fascismo falavam de conquistar o espaço vital. Eu preciso expandir o meu território para que eu progrida como nação. Então eles vão ter essa forma militar de estrutura para conceber a sociedade deles. Até também parâmetros militares para que isso ocorra. Por exemplo, no exército você tem lá o general sobre todas as outras patentes. Aqui é a mesma coisa, o chefe de Estado está sobre todo mundo, está sobre toda a população, no caso da Itália, o Benito Mussolini. Terceira característica, autoritarismo, que é concentrar poderes, né, abusar dos poderes no exercício do poder. Então, a figura do Benito Mussolini passa a ser inquestionável, e os interesses dele serão os interesses da nação, tá? Uma outra característica é o intervencionismo, ou seja, o Estado grandão. Vamos lembrar aqui que stalinismo foi assim, nazismo foi assim, na Itália não será diferente. No Brasil a gente vai ter Getúlio Vargas com intervencionismo bem grande, Delano Roosevelt lá nos Estados Unidos também com intervencionismo. Só que esse intervencionismo aqui fascista do Benito Mussolini, primeiro, ele vai fomentar obras públicas para promover a geração de empregos. Mas ele não é anticapitalista, tá? Mas ele é antiliberal, ou seja, o meu governo será capitalista, mas o capitalismo estará abaixo do Estado. Eu, Estado, vou colocar o meu dedão sobre a economia e vou ditar as regras do jogo. Uma época, o Benito Mussolini falava em liberalismo, mas era um discurso sedutor para que ele conseguisse essas pessoas para o governo dele, tá bom? Uma outra característica é o nacionalismo, o ultranacionalista. Por que é ruim um ultranacionalista? Porque é desmedido, é intenso, pode ser violento, exacerbado,
eu quero exaltar o sentimento de pertencimento, eu vou querer expulsar as pessoas que não fazem parte dessa nação, aí entra a xenofobia. Então você percebe que o nacionalismo é um ponto forte desse governo também. Uma outra característica é o unipartidarismo. Eu vou extinguir, eu vou proibir qualquer outro partido a não ser o meu, que nesse caso, na Itália, foi o partido fascista do Benito Mussolini. Uma outra característica, essa em relação ao trabalho, é o tal do corporativismo, representado por um documento chamado Carta del Lavoro. Lavoro é trabalho. O que é isso? O que é o corporativismo? O Benito Mussolini ele extinguiu todos os sindicatos, ele proibiu greves, ele proibiu diversas manifestações, e agora quem faria essa intermediação entre empregador e empregado, entre o capital e o trabalho, seria o Estado. Então o Estado vai intermediar tudo isso, ele vai colocar tudo nas mãos do Estado. Vai ser uma união, entre aspas, né, entre empregadores e empregados pelo bem da Itália, pela glória da Itália. O Estado vai fazer esse meio do caminho aí entre esses dois lados, tá? Uma outra característica é o culto à personalidade, ou seja, eu pego a figura do Benito Mussolini e eu faço uma exaltação desse líder por meio de propagandas para legitimar o governo, por meio de comícios, né, formas que o governo achou ali de manifestar suas ideias. Então, o Benito Mussolini era um cara que fazia muitos discursos em praças públicas, então eu vou ter essa personalidade sendo exaltada. Até eles criavam propagandas que o Benito está sempre trabalhando, o Benito sempre está forte, o Benito sempre está jovem, justamente para você criar esse culto à personalidade. E por último, uma característica do fascismo italiano é o apelo visual. Ou seja, eu vou ter uma série de símbolos, de bandeiras, de saudações, de comícios, passeatas, desfiles, para fazer uma lavagem cerebral sobre a população, e aí eu vou instalar essa forma de ideal, essa forma de ideologia das pessoas. Então perceba que o fascismo ele é um conjunto de características que forma esse tipo de governo. E aí vem a pergunta clássica: como que um tipo de governo assim foi possível? Como que um governo aconteceu desse jeito na Itália? Então a gente precisa ver o contexto, o cenário que foi montado para que esse governo surja. Então olha só, vamos lembrar que a Primeira Guerra Mundial acaba, a Itália, por mais que ela saia como vencedora, a gente chama de vencedora mutilada, porque são 500 mil mortos, são 400 mil mutilados. No Tratado de Versalhes, aquele que a Alemanha foi humilhada, a Itália meio que foi ignorada, então muitas reivindicações que eles tinham não foram atendidas, desemprego altíssimo na Itália, frustração, decepção por conta desse impacto que a guerra fez sobre eles. Depois começou uma crise econômica e o rei italiano, chamado de Vittorio Emanuele III, ele não conseguiu, ele foi incapaz de deter a crise econômica que acontece pós-Primeira Guerra. Então começa a surgir um monte de greve, protesto, manifestação, agitação, e vamos lembrar que tinha um lugarzinho lá, um pedaço da Europa e uma grande parte na Ásia, chamado de Rússia, que estava passando por uma revolução socialista. E aí, manifestações terão cunhos socialistas na Itália também, porque as pessoas olharam a Revolução Russa como um modelo, quem sabe, a ser seguido. Então você percebe que vários grupos socialistas vão ganhar uma popularidade muito grande aqui. E isso trouxe medo para alguns grupos sociais. Sem contar que houve uma radicalização política com um discurso de ódio. Então as pessoas contra alguns grupos, eu sou contra o socialista, eu sou contra o liberal. Então as pessoas começaram a se radicalizar nos discursos políticos. E um grande medo, né, o medo da ameaça vermelha, o medo do bolchevismo ou da revolução bolchevique da União Soviética, era muito grande esse medo disso acontecer em território italiano. E aí essas pessoas contra tudo isso, eles vão ser chamados de fascistas, eles vão criar um grupo, né, e eles vão conseguir simpatia de muita gente. Simpatia dos industriais, dos proprietários de terra, porque são os donos dos meios de produção, então essa galera não quer que aconteça uma revolução russa em território italiano. E também que esses fascistas eles conseguiram ter uma oposição mais efetiva sobre os socialistas. Era uma galera que perseguia os socialistas. Até a gente vai ver daqui a pouco que o líder dos ideais socialistas, um dos principais, foi morto depois de alguns anos ali, com os fascistas ganhando força. Então, para o rei Vittorio Emanuele, o fascismo se apresentava como uma forma de suprimir as ideias socialistas. E aí as pessoas vão ter o fascismo como possibilidade porque eles vão abandonar não só o liberalismo,
vão continuar sendo capitalistas, mas vão abandonar esse ideal de liberdade econômica e vão abandonar o ideal de democracia também. E a extrema-direita vai ganhar muita força, porque você representa essas pessoas que fazem oposição efetiva aos socialistas que estão querendo se instalar em território italiano. Então a Itália ela passava por um momento de crise econômica, crise política, crise social. Então tudo isso deu condições para o Estado italiano ter essa ascensão de um Estado totalitário. Deu brecha para o Benito Mussolini e outros seguidores colocar essa forma de ideologia no poder. Aí você pode vir com a pergunta, mas por que fascismo? Da onde vem esse nome? Se você olhar esse símbolo que está aparecendo aí para você, ele é o fátio. E esse fátio era o símbolo dessa galera. Esse fátio ele é um símbolo da Roma Antiga, que era o símbolo da justiça. E essas pessoas que lutavam contra o socialismo, que começaram a criar esse ideal de uma nova nação italiana, e um dos líderes era o Benito Mussolini, eles tinham como símbolo fátio. Por isso, até o nome do grupo era Fati de Combatimento, ou seja, facho dos combatentes. Então, eles tinham esse nome baseado no símbolo. E aí, derivando disso, a gente chega no termo fascista, tá bom? Esse fátio, ele tem uma representação simbólica que é a seguinte: cada varinha representa uma pessoa. Não dá para colocar uma pessoa porque são poucas varas, mas assim, se você tem uma varinha só, você consegue quebrar ela facilmente. Se você tem muitas varas e você tenta quebrar ela, você não consegue com muita facilidade, simbolizando a união do povo. E o machado unido a isso é o poder do Estado, é o poder do Benito Mussolini. Então tem todo um simbolismo por trás desses signos aí que eles trazem para legitimar o governo, para colocar na cabeça das pessoas o ideal fascista. E como que esse poder se manifestou, como é que esse poder se expressou em território italiano? Então, primeiro, perseguição política. Eu vou vigiar os cidadãos, vai ter polícia secreta, eu vou estar olhando aí o que você vai estar fazendo. Eu não, né? No caso, Benito Mussolini proibiu todos os partidos. Por quê? Porque eu só quero ter uma voz agora, a voz do partido fascista. O Benito Mussolini vai censurar jornal, vai censurar rádio, cinema, vai chegar um tempo que ele vai fechar qualquer jornal que não aderiu ao fascismo. O Benito Mussolini proibiu as greves, porque ele vai ter o corporativismo, é o Estado proibido os sindicatos, é o Estado fazendo o meio-campo entre empregador e empregado. Ele aniquilou os sindicalismos livres, vai fazer uso de propaganda para fazer essa lavagem cerebral sobre as pessoas, vai ter uma criação de formação da juventude, ensinar as crianças e jovens desde cedo qual é o ideal fascista para ter disciplina, obediência, veneração pelo líder Benito Mussolini, que será colocado como Duce, ou seja, o condutor supremo da nação. Assim como Hitler virou o Führer, aqui o italiano Benito Mussolini vai ser o Duce italiano, o guia supremo da nação. E tudo isso, a base, a estrutura do poder fascista, vem do que a gente chama de camisas negras, que é um produto lá do Fati de Combatimento. Quem eram os camisas negras no início? Eles eram chamados de milícia voluntária para a segurança nacional. Ou seja, eram pessoas armadas que faziam a base da ideologia do Benito Mussolini e os seus apoiadores. Então eles foram um grupo paramilitar fascista, ou seja, um grupo que não era do exército, mas depois se torna uma organização militar para defesa do governo, para defesa da ideologia fascista. E o uniforme dessa galera é baseado no Arditi, que era uma tropa de assalto, de elite do exército italiano na Primeira Guerra Mundial. Então eles tinham uma inspiração numa tropa de elite italiana da Primeira Guerra. E aí você pode vir com uma outra pergunta, que é, quando que ele chegou no poder? Né? Então, tudo isso que a gente viu foi o como. E quando que acontece isso? Olha só, em 1921, o Mussolini vai transformar esse movimento, esse ideal, num partido, Partido Nacional Fascista, que um ano depois vai marchar sobre Roma para pressionar o rei da época, o Vítor Emanuel III, colocar o Benito no poder. Ou seja, o partido ele fez uma marcha gigantesca sobre a capital, fazendo uma pressão sobre o rei para que ele trouxesse o Benito como primeiro-ministro. E isso acontece. Tem uma pessoa do governo na época que pediu para o rei declarar estado de sítio e suprimir essa manifestação. Aconteceu o contrário. O rei convidou o Benito Mussolini para participar do governo, para ser o primeiro-ministro. Então vai ter um período aí de consolidação das ideias fascistas entre 22 e 24. Em 25, o Benito, com muita força e popularidade, ele se transforma em Duce,
que é o ditador, é o condutor supremo da Itália, é o líder, é o guia, assim como o Führer é para a Alemanha, o Benito vai ser o Duce para a Itália. E aí vai começar a ditadura fascista em 25 e vai até 1943, quando ele vai cair na Segunda Guerra Mundial. Em 1927 tem a Carta del Lavoro, que é a carta trabalhista, que é o ideal corporativista de intermediação entre o Estado com empregadores e empregados. Em 1929 vai ter foi assinado o chamado Tratado de Latrão, que era um acordo entre o Estado italiano e a Igreja Católica para fundar o Vaticano. Então teve um acordo político-religioso para que a cidade-estado do Vaticano fosse fundada. Em 1935, a Itália invadiu a Etiópia, era um território lá no Nordeste africano que eles tinham desejo desde o neocolonialismo lá do século XIX. Então a Itália, nessa ideia de expansão, aproveita e vai dominar novos territórios. Em 1938, o Benito Mussolini começa políticas antissemitas, ou seja, contra judeus. No início ele não tinha nada contra os judeus, mas conforme o tempo foi passando, para se aproximar de Hitler nos seus ideais, ele foi criando leis antissemitas, assim como o nazismo. E aí em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial e a Itália fascista com a Alemanha nazista e o Japão serão protagonistas aí do grupo do Eixo na Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ter uma aula especial para falar sobre isso. Bom, é isso então. Você viu na aula de hoje as características do fascismo italiano, como é que Benito Mussolini chegou no poder e como que essas ideias foram possíveis nesse contexto italiano aí do período entre guerras. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.